Então, pessoal, vamos dar início à nossa aula de legislação. A gente ficou com um tópico aí de infrações e penalidades, tá? Então, eu sou o instrutor Túlio Barbosa e vamos dar prosseguimento à nossa aula. Então, a gente vai estar aí definindo o que são infrações, conceito de infração e o conceito de penalidades e as suas medidas aí. Então, pessoal, o que é infração? Infração de trânsito é a inobservância, ou seja, a desobediência a qualquer preceito da legislação de trânsito. As normas do CTB, ou seja, Código de Trânsito Brasileiro, e o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. E a regulamentação dos órgãos executivos de trânsito, né, que são regulamentados por eles, pelo CTB e pelo CONTRAN, tá? Se eu praticar alguma desobediência qualquer à legislação, ferir a legislação, eu estou cometendo uma infração de trânsito. Um exemplo básico disso é dirigir sem habilitação, dirigir embriagado, são tipos de infrações de trânsito aí, tá? Então, a gente vai para as penalidades. O conceito de penalidade está dizendo aqui no texto abaixo que são sanções, ou seja, punições previstas pelo CTB, aplicáveis aos condutores infratores. Então, dentro dessas penalidades, a gente tem 4 pessoas importantes aí, que são os responsáveis, ou seja, as pessoas que podem tomar responsabilidade pelas infrações, que é o proprietário do veículo, o condutor, o embarcador ou transportador. Todos eles são passíveis de culpa. Só que aí vai ter situações individuais. Por exemplo, o proprietário do veículo. O proprietário do veículo é o responsável pecuniário aí da infração. O que é o responsável pecuniário? O que é pecuniário? O pecuniário quer dizer pagar a multa, quer dizer dinheiro, ele é responsável por pagar. Mesmo que ele não esteja no veículo e ele tenha emprestado o carro para alguém, e esse alguém comete alguma infração de trânsito, o proprietário do veículo é totalmente responsável aí por pagar a multa. Então, o proprietário também ele é responsável pelo estado do veículo, o estado de conservação, documentação. Ele é responsável por respeito ao veículo. Então temos também aí o condutor, né? Porque geralmente o condutor do veículo ele é o proprietário, mas há casos que o condutor e o proprietário não são o mesmo responsável pela infração. Então o condutor ele é responsável pelo quê, professor? Ele é responsável pelas ações praticadas no veículo. Esse condutor estava fazendo racha, esse condutor estava andando sem cinto, esse condutor estava falando ao telefone. Ele é responsável direto pelas ações do veículo. Então, tem casos onde o proprietário e o condutor são responsáveis juntos, quando ambos são responsáveis. Por exemplo, um exemplo é quando o proprietário do veículo cede o seu veículo para alguém que não tenha habilitação. Ou seja, ele está cometendo uma infração de trânsito. E o condutor, por não estar habilitado e não ter, né, uma CNH que comprove que ele possa trafegar com algum tipo de veículo, ele está cometendo também uma infração de trânsito. Então, nesse caso, ambos são infratores juntos, tá? Ou seja, ambos são infratores responsáveis aí pelas infrações. Então, a gente tem o embarcador, pessoal. O embarcador, quando for o único remetente, ele será o culpado. Mas quando a gente tiver mais de um remetente, então a gente vai culpar aí o transportador, que é o responsável, pessoal, pela a questão da infração. Então, ambos, o embarcador e transportador, quando, por exemplo, quando eles são culpados juntos, quando eu estou trafegando meu veículo, então quando o peso for declarado superior, eu estou levando uma carga e lá na minha ficha, a carga, o peso da carga está superior ao que o veículo pode suportar e transitar. Então, quando isso acontece, ambos são passíveis de culpa, tá? Tanto o embarcador quanto o transportador. Tranquilo? Então, a gente tem agora o que a gente chama de ATI, que é o auto de infração de trânsito. O que é isso? Ocorrendo infração prevista pelo CTB, será lavrado o auto de infração de trânsito, no qual constará. O que é essa palavra lavrado, professor? A gente tem essa palavra aqui lavrado, que consta basicamente preencher,
um formulário, né? Então, esse preenchimento é um auto de infração de trânsito, não uma multa. Ele está autuando. Então, a gente tem que quebrar esse paradigma aí que o agente de trânsito, quando ele está fazendo aquele preenchimento do bloquinho, que ele não está nos multando, ele está nos autuando, tá? Então, a gente tem aí que constará o seguinte: a tipificação da infração cometida, qual foi o tipo da infração que eu cometi, o agente de trânsito vai anotar lá, ele vai lavrar, o local, data e hora do cometimento da infração, identificação do veículo, identificação do agente fiscalizador, ou seja, todos esses 4 itens, tipificação, local, identificação do veículo, identificação do agente fiscalizador, são motivos lá obrigatórios para que o agente de trânsito ou responsável aí pela autuação, né, seja um servidor civil, ele tem que preencher isso aí adequadamente. Então a gente tem um quinto elemento embaixo, que é o prontuário e a assinatura do condutor, se possível. Então ele está dando aí, ó, se possível. Esse é o único item não obrigatório aí do auto da infração. Porque o prontuário só vai ter quem tem o quê? Quem é habilitado, que é o RENACH lá, né? Que é o Registro Nacional do Trânsito do Condutor. Então no prontuário, um condutor que não esteja habilitado, ele não vai ter. Então há casos também que o condutor não quer assinar o documento. Então isso se torna não obrigatório, tá? Ele não é obrigado a ter o prontuário e a assinatura do condutor. Então, o auto de infração basicamente é isso, pessoal. Não é multa, é um auto, é um modo de preencher o que ocorreu ali daquela infração, onde o agente vai encaminhar para o órgão responsável para que a multa seja expedida. Então, a gente tem o que? A autoridade de trânsito. A autoridade de trânsito é o dirigente máximo de órgão ou entidade executiva de trânsito, componente do SNT. SNT é o Sistema Nacional de Trânsito. Então, quem é uma autoridade de trânsito, pessoal? Basicamente, uma autoridade de trânsito é o diretor-geral do DETRAN. Ele é uma autoridade de trânsito, beleza? Então, compete à autoridade de trânsito o diretor-geral do DETRAN. Então, o agente de trânsito, pessoal, que é aquelas pessoas que a gente vê fazendo autuação, né, de um ato de infração, ele é uma pessoa, ou civil ou policial militar, ele é credenciado pela autoridade de trânsito, ou seja, ele é credenciado pelo quê? Pelo diretor do DETRAN, pelo responsável, ele que é a autoridade de trânsito. Para que ele exerça esse exercício, né, das atividades de fiscalização, operação, né, ou policiamento ostensivo ou patrulhamento. Então, a autoridade de trânsito, a gente sabe que é o responsável aí pelo agente de trânsito, ou seja, o agente de trânsito é um servidor da autoridade de trânsito, beleza? Então, a gente tem aí os componentes para fiscalizar. Quem são eles? São competentes para lavrar, ou seja, são as pessoas competentes para preencher um auto de infração. Então, quem são esses competentes que possam trabalhar fazendo esse auto de infração? É o servidor civil, seja ele estatuário ou seletista, à base de uma seleção. Essa parada de estatuário ou seletista, isso aqui não consta lá, tá? Eu só deixei mesmo de informação geral. Pode ser esse servidor civil, pode ser a PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal, um agente, sim, aí também temos o policial militar. O policial militar, ele dispensa apresentações, né? Ele é um agente de trânsito competente para fiscalizar aí e fazer um auto de infração se necessário. Pessoal, então a gente tem também aí situações do arquivamento do AIT. Então, quando isso vai acontecer? Um auto de infração de trânsito poderá ser arquivado e seu registro julgado insubsistente quando, ou seja, quando ele não terá validade, quando estiver inconsistente ou irregular, de algum modo o agente de trânsito preencheu irregularmente, ou o ato de infração que a pessoa cometeu esteja inconsistente ou irregular, e quando se a notificação não for expedida em no máximo 30 dias. O que é essa notificação?
Essa notificação basicamente é: quando eu faço auto de infração, a pessoa, o proprietário do veículo, ele tem que ser notificado sobre esse ato. O prazo é de 30 dias, então a multa ou o aviso que você foi multado chega na sua casa através do correio em no máximo 30 dias, para que você possa correr atrás dos seus direitos ou fazer o pagamento da multa ou resolver o problema ou dar entrada se você quiser recorrer. Então, a notificação aí não foi expedida no máximo 30 dias, você basicamente está isento, né? Você pode recorrer aí para que não pague essa multa. Então, pessoal, então isso foi o que a gente está vendo sobre infrações, essas penalidades, tá? E dentro desse assunto, a gente tem, né, as penalidades, como foi falado, a gente pode ter advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, cassação da permissão para dirigir, frequência obrigatória em curso de reciclagem, dependendo da penalidade em si. Então, quando a gente trabalha com infração de trânsito, pessoal, toda infração é passível de uma penalização, né? Que é o que a gente fez aqui, falou sobre essas penalidades e o que elas causam. Como multa, por exemplo. Algumas infrações, além da penalidade, podem ter uma consequência administrativa. Ou seja, o agente de trânsito deverá adotar medidas administrativas, dependendo da ocorrência, né? Cujo objetivo é impedir que o condutor continue dirigindo em condições irregulares. Então a gente vai ter situações aí do tipo: então, o que são medidas administrativas? Como é que a gente pode reconhecer uma medida administrativa? Então, tudo aquilo que vem com a letra R, a gente caracteriza aí como um macetinho, né? Caracteriza como medida administrativa. Como assim? Recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação e da Permissão para Dirigir, recolhimento de certificado de registro, recolhimento de certificado de licenciamento anual, remoção, retenção, ou seja, remoção do veículo, reter o veículo, transbordo de excesso de carga, realização de testes de dosagens ou alcoolemia. Então, essas aí são tipos de medidas administrativas que a gente pode estar abordando na próxima aula. Então, a gente fica por aqui e até mais.